Fraude na Previdência gerou prejuízo de mais de 6 bilhões de reais a aposentados e pensionistas. Governo entrega a PEC da segurança para a Câmara dos Deputados, mas o assunto do momento é o projeto da anistia. Conflito de terras no Brasil subiu e bateu recorde no ano passado. Vice-presidente dos Estados Unidos propõe que Rússia e Ucrânia troquem territórios para facilitar um acordo de paz. Governo de Pequim avisa que está de portas abertas para negociar com os Estados Unidos. Secretário da Saúde dos Estados Unidos anunciou o fim do uso de 2 corantes artificiais nos alimentos a partir da semana que vem. Mudam os critérios de avaliação para melhorar a qualidade dos cursos de medicina no Brasil. Dia Mundial do Livro chama a atenção o baixo nível de leitura dos brasileiros. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O abaixo-assinado contra o projeto de lei da anistia, que beneficiou os participantes dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, reuniu mais de 150 mil assinaturas e será entregue no Congresso Nacional. A Associação Pacto pela Democracia agrupou mais de 200 organizações da sociedade civil e lançou manifestação oficial pedindo o arquivamento imediato do PL, que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado hoje no quarto do hospital onde foi submetido a uma cirurgia no estômago. Bolsonaro recebeu e assinou o documento onde está escrito que ele deve apresentar defesa no inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado. A decisão do Supremo Tribunal Federal de enviar um oficial de justiça ao Hospital DF Star, em Brasília, foi tomada porque ele já concedeu entrevista a uma emissora de televisão e fez uma aparição em rede social. O ex-presidente passou por uma cirurgia de 12 horas no domingo retrasado, quando foi feita a reconstrução do seu estômago. Segundo a equipe médica que operou Bolsonaro, ele está bem, mas ainda sem previsão de alta. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid apresentou no Supremo Tribunal Federal sua defesa prévia na ação penal que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado. Os advogados pediram a absolvição sumária de Mauro Cid, que foi o delator do esquema, e indicaram 9 testemunhas, sendo todas do Exército. Entre elas estão incluídos os nomes de 2 ex-comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, último da gestão de Jair Bolsonaro, e Júlio César de Arruda, o primeiro do governo Lula. O amendoim vem ficando e fincando raízes em Mato Grosso do Sul. O cenário aponta oportunidades, mas também apresenta desafios, como alto custo de produção e clima irregular. O amendoim ganha espaço em um estado tradicionalmente marcado pela pecuária, soja e, recentemente, pela celulose. Municípios como Naviraí, Chapadão do Sul, Santa Rita do Pardo, Bataguaçu, Nova Andradina, Angélica e Glória de Dourados já se destacam na produção. Mato Grosso do Sul é hoje o segundo maior produtor do Brasil, atrás apenas de São Paulo. O amendoim, tradicionalmente, ele é cultivado no estado de São Paulo, na região de Ribeirão Preto, na região de Marília, Presidente Prudente e um pouquinho no Triângulo Mineiro. E o amendoim entrou nas condições de Mato Grosso do Sul, onde o clima e o solo são extremamente adequados ao seu crescimento e a produtividade, né? As produtividades que estão sendo obtidas aqui na região Nova Andradina são produtividades muito boas, competitivas, na ordem de 400 sacos e 25 quilos por hectare. A Conab projeta uma safra recorde para 2024-2025. A área colhida deve dobrar e chegar a 42 mil hectares, com produção estimada em 95 mil toneladas.
um salto de 126% em relação à safra anterior. A cultura do amendoim ela é hoje uma alternativa importante para a diversificação e rotação de culturas, tá? No momento, o mundo tem uma demanda muito grande por amendoim e o Brasil é o país que tem um potencial para atender essa demanda. Além da produtividade, o amendoim ajuda na sustentabilidade, fixa nitrogênio no solo, pode ser usado em rotação de culturas, na renovação de canaviais e até no combate a nematóides. Esse processo de fixação do nitrogênio por bactérias e disponibilizando esse nitrogênio para as plantas, isso no tempo melhora o aporte de nitrogênio no sistema. Então a cultura que virá subsequente ao amendoim, seja ela cana-de-açúcar, o milho, o trigo ou a própria soja, vão se beneficiar dessa melhoria que todas as plantas da família das leguminosas proporciona, e o amendoim proporciona isso de uma maneira mais espetacular ainda. É uma planta um pouco mais tolerante a períodos de seca do que a soja, né? Então ele vem para compor um sistema de produção, tá? E logicamente gerando renda, né? Mas o cultivo ainda enfrenta desafios. O custo é alto devido às sementes e à necessidade de controle de doenças com fungicidas. Então o custo de produção é alto, em torno de 13 até 15 mil reais o hectare. Toda a estrutura de produção ela só é viável com a utilização de máquinas, né? Para cada 300 a 400 hectares viabiliza um conjunto de máquinas. Isso o produtor ele pode administrar isso através de uma cooperativa, de um consórcio entre produtores, né? Após realizar estudos, a Embrapa Agropecuária Oeste realiza no dia 16, durante a Expo Agro, um seminário com foco no cultivo do amendoim em Mato Grosso do Sul. A ideia é apresentar soluções tecnológicas que possam aumentar a produtividade e a eficiência da cultura no estado. Pesquisas têm sido essenciais nesse processo, principalmente em um momento de dificuldade para os produtores que nesta safra enfrentaram perdas significativas por falta de chuva, colhendo abaixo do esperado, como em Glória de Dourados. Aqui na região de Glória de Dourados a gente está com 50% da área colhida, e falar a respeito da produtividade, da falta de chuva, né, que também afetou aí o amendoim, como as outras culturas aí. O amendoim não é diferente, não escapa, né? Infelizmente precisa de chuva também. A produtividade está sendo média, um pouco abaixo do esperado. Eu acho que a gente plantou aí esperando uma produtividade um pouco melhor. Não foi tão boa, não está sendo tão boa. Eu acredito que vai fechar aí numa produtividade média até o final da colheita. E já estamos com expectativa a próxima safra, né? Essa já está definida, não tem muito o que fazer. O preço não ajudou muito. A amendoim tem muita dificuldade, igual qualquer outra safra aí, de qualquer outro produto. É complicado, é difícil. Então, no dia 16 de maio deste ano, né, durante a Expo Agro, a Embrapa vai estar realizando, em conjunto com o Sindicato Rural, um seminário que serão compostos por 3 pontos relevantes. Primeiro, uma colega nossa da Embrapa, ela vai comentar um pouco sobre o que existe de conhecimento científico acerca da cultura do amendoim. Depois, o colega de Glória de Dourados, que é uma pessoa que está trabalhando, incentivando a cultura aqui, está com bastante experiência, tem uma boa articulação com a Embrapa, com o Instituto Agronômico de Campinas, né, que são as instituições que mais pesquisam algodão, e ele vai falar desta nova realidade do amendoim aqui no Mato Grosso do Sul. Custo de produção, desafios, então ele vai dar um panorama geral da cultura do amendoim. E finalizando, um produtor lá de Naviraí, que é o Gervásio Camitani, que é presidente do Conselho de Administração da Copasul, é produtor rural,
e está cultivando em torno de 400 hectares, então ele vai fazer um depoimento sobre a experiência que ele está tendo com amendoim, o que ele precisou de investir, quais são as expectativas dele, como é que ele vê a cultura do amendoim. Então, nada melhor do que produtor ouvir produtor. Que veja a seguir, fraude na Previdência gerou prejuízo de mais de 6 bilhões de reais a aposentados e pensionistas. E o conflito de terras no Brasil subiu e bateu recorde no ano passado. A Polícia Federal denunciou hoje uma fraude de mais de 6 bilhões de reais nos benefícios dos aposentados e pensionistas da Previdência. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo e depois pediu demissão por ser funcionário público concursado. Vamos a Brasília para saber ao vivo do repórter Bruno Tibério como estão as investigações e como fica a situação dos prejudicados. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueto. Boa noite a quem nos acompanha aí de casa. Bom, uma auditoria então realizada pela CGU revelou um esquema em que descontos indevidos em aposentados e pensionistas do INSS eram feitas ali. O relatório aponta, inclusive, que 98% das cobranças que eram feitas eram diretamente feitas na folha de pagamento dos aposentados e também desses pensionistas, que inclusive não haviam autorizado, então, esses descontos em folha. Das 1.273 pessoas que foram entrevistadas durante todo esse processo, durante todo esse levantamento, 1.242 afirmaram não ter autorizado, então, qualquer tipo de desconto e 1.221 disseram sequer fazer parte de associações ou também de sindicatos. Segundo a CGU, os descontos foram realizados em base de acordos de cooperação, que eles chamam de acordo de cooperação técnica entre o INSS, bem como também entre ali diversas entidades associativas. Com esses acordos, essas entidades passaram então a inserir ali algumas mensalidades nos benefícios sem o conhecimento então dos aposentados e dos pensionistas. E em alguns casos, segundo a CGU, inclusive incluem ali assinaturas que foram até mesmo falsificadas de pessoas que teriam ali doenças incapacitantes, pessoas indígenas, analfabetos e até mesmo pessoas residentes no exterior. O relatório indica ainda que a transformação digital do INSS teria, de certa maneira, facilitado, então, para que essa fraude ela acabasse acontecendo. Com essas informações, então, a Polícia Federal, em parceria com a CGU, deflagrou, então, essa operação, a operação que acabou pegando aí em âmbito nacional e, inclusive, de acordo com os órgãos, foram cobrados aí cerca de 6 bilhões de reais entre os anos de 2019 e 2024. A ação, inclusive, ela acabou resultando ali no cumprimento, essa ação foi deflagrada pela Polícia Federal, acabou resultando aí no cumprimento de 211 mandados de busca e apreensão e, além disso, também mais 6 mandados de prisão temporária, elas que aconteceram aqui no Distrito Federal e também em outros 11 estados do país. 3 deles já foram cumpridos, enquanto 3 alvos ainda permanecem foragidos. Além do afastamento do presidente do INSS, que aconteceu logo na parte da tarde, que é o Alessandro Stefanuto, foram afastados também outros membros da alta gestão ali do Instituto. O governo federal, inclusive, ele acabou por decidir suspender temporariamente todos os acordos de cooperação que permitem aí descontos sindicais diretamente na folha de pagamento, tanto dos pensionistas, bem como também das pessoas que são aposentadas. O ministro da CGU, o Vinícius Carvalho, inclusive destacou que a suspensão ela vai ser acompanhada justamente com o objetivo de
prosseguir ali as investigações e ver exatamente aonde estão ocorrendo essas falhas e aonde estão ocorrendo todos esses descontos. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, inclusive, afirmou que os aposentados e pensionistas prejudicados poderão aí ser ressarcidos e ele, inclusive, disse que muitas dessas entidades que estão sendo investigadas possuem patrimônio aí suficiente para poder indenizar todas as vítimas. Se você é aposentado e você acabou identificando ou está preocupado com essa situação, a Polícia Federal, inclusive, orienta aí que os benefícios, né, que forem os beneficiários que identificarem qualquer tipo de movimentação, podem acessar o aplicativo ou o site Meu INSS para fazer justamente a solicitação da exclusão automática de alguma cobrança que não há reconhecimento por parte desse pensionista ou desse aposentado. Também é possível fazer o bloqueio, né, de novos descontos que virem a surgir através das ferramentas digitais e também pelo telefone, pela central de atendimento do INSS, que é o telefone 135, Jaqueto. Então, é possível fazer ainda a recuperação, é possível ainda ver essa questão dessa indenização e é possível, inclusive, já bloquear, né, se porventura tiver alguma cobrança, já fazer esse bloqueio, Jaqueto. Ok, Bruno, obrigado pelas informações direto de Brasília. Uma boa noite para você. E as disputas por terra do agronegócio bateram recordes em 2024. Os dados são do Relatório de Conflitos no Campo no Brasil, publicado pela Comissão Pastoral da Terra, aos casos de violência concentrados nas fronteiras agrícolas. O ano passado só não foi mais violento do que o de 2023, quando ocorreram 2.250 casos. Na última década, o aumento de conflitos é de 57%. Em 2024, o Brasil registrou 2.185 conflitos no campo, o segundo maior índice desde 1985. O relatório destaca que a maior parte das mortes do ano passado ocorreu em áreas de expansão do agronegócio. As principais vítimas foram indígenas, enquanto os principais responsáveis foram fazendeiros. Indígenas e trabalhadores rurais são as maiores vítimas. 8 assassinatos aconteceram na Amazônia Legal e nas regiões conhecidas como Amacro e Matopiba. O Amacro abrange um território situado na divisa entre Amazonas, Acre e Rondônia. Já o Matopiba se estende por zonas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, as chamadas de fronteiras. O caderno Conflitos no Campo 2024 apresenta um levantamento sobre o movimento Invasão Zero, grupo com atuação semelhante à de milícias armadas, de acordo com movimentos sociais, e que vem realizando diversas ações ilegais e violentas de reintegração de posse em áreas ocupadas por indígenas e trabalhadores sem terras. Os dados do caderno Conflitos no Campo 2024 mostram ainda que, dos 2.185 conflitos no campo, 1.768 envolveram disputas por terra, o maior número da última década. Embora sejam regiões distantes, o modo de agir dos agressores é semelhante. Homens que se intitulam donos de terra chegam de surpresa e bloqueiam vias usadas pelos antigos moradores. Para isso, usam cercas ou jagunços armados. Depois, incendiam as casas de quem insiste em permanecer na área. Ameaças e agressões não são incomuns. Nos casos extremos, há tortura e assassinato. Nessa disputa de terras, as áreas de pastagem na Macro mais do que dobraram nos últimos 20 anos, segundo dados da plataforma MapBiomas. Em 2003, os pastos ocupavam um pouco mais de 3 milhões de hectares. Agora, a pecuária tem mais de 7 milhões e meio de hectares. No Matopiba, faixa de fronteira entre Amazônia e Cerrado, a soja domina cada vez mais áreas do território nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, embora os pastos ocupem muitas terras na região. Em 2003, o Matopiba tinha pouco mais de 1 milhão de hectares ocupados por lavouras de soja. Ainda no mesmo ano, a área subiu para 4 milhões e 700 mil hectares. Os pastos saltaram de 11 milhões em 2003 para 15,6 milhões, de acordo com dados da plataforma MapBiomas. Com essa invasão clandestina no campo, a violência bate recorde e, com o avanço do agronegócio, aumenta os casos de assassinatos. O número de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo cresceu e atingiu a marca de 96 mil. O levantamento é do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Quase 3 mil pessoas passaram a viver em situação de rua na cidade de São Paulo no primeiro trimestre de 2025.
Esse número se junta ao contingente que, em março, chegou a 96 mil, contra 93 mil em janeiro. No estado de São Paulo, houve um crescimento semelhante ao número de pessoas em situação de rua, passando de 140 mil em janeiro para 143 mil em março. O levantamento é do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, junto à população em situação de rua da Universidade Federal de Minas Gerais, com base nos dados de pessoas em situação de rua que estão registradas no CadÚnico. Segundo o levantamento, 84% são homens e 81% vivem com até R$ 108 por mês. Os dados desse levantamento são divididos em 3 categorias: estados com aumento, diminuição ou estabilidade na concentração de registros de pessoas em situação de rua no CadÚnico. Mesmo com o maior número de pessoas em situação de rua no Brasil, o cenário em São Paulo foi classificado como estável. Em nota, a Prefeitura de São Paulo diz que a capital paulista tem a maior rede socioassistencial da América Latina, com mais de 26 mil vagas em 384 serviços de acolhimento, e que no ano passado a administração investiu 3 bilhões de reais em programas de assistência social e segurança familiar. Já a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo de São Paulo informou que trabalha de forma integrada com os municípios para reduzir esses números e que foram destinados mais de 145 milhões para políticas assistenciais. E veja a seguir, vice-presidente dos Estados Unidos propõe que Rússia e Ucrânia troquem territórios para facilitar um acordo de paz. E o governo muda os critérios de avaliação para melhorar a qualidade dos cursos de medicina no Brasil. O vice-presidente dos Estados Unidos sugeriu a troca de territórios entre a Ucrânia e a Rússia. O governo americano fez nova ameaça de deixar a mediação para um acordo de paz entre Kiev e Moscou. Em viagem à Índia, James David Vance afirmou que Washington fez uma proposta muito explícita a Moscou e Kiev, que incluiria a necessidade de troca de territórios ocupados pelos inimigos, e retomou a ameaça feita por autoridades do primeiro escalão do governo, como o secretário de Estado, Marco Rubio, de que chegou a hora das partes concordarem com o acordo ou os Estados Unidos vão abandonar as negociações. A declaração de Vance acontece um dia depois do jornal britânico Financial Times publicar a informação de que o presidente russo, Vladimir Putin, teria condicionado a interrupção da guerra na Ucrânia ao longo da atual linha de frente se os Estados Unidos reconhecessem oficialmente a anexação da Crimeia, península ucraniana, além de outras exigências, como o compromisso de não adesão de Kiev à OTAN. A proposta teria sido feita durante uma reunião em São Petersburgo com Steve Witkoff, enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segundo fontes ouvidas pelo jornal. Apesar da ameaça de Vance, Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que a Ucrânia está comprometida com os esforços liderados por Washington para acabar com a guerra com a Rússia. As sinalizações no campo político aconteceram às vésperas de uma reunião convocada pelos aliados europeus em Londres, que acabou desidratando de última hora. A rodada de tratativas, continuação de uma mesa realizada em Paris na semana passada, reuniria os chefes das diplomacias dos principais países ocidentais, mas o governo do Reino Unido emitiu um comunicado de que o encontro principal foi adiado e que apenas discussões entre assessores estavam mantidas. O governo dos Estados Unidos está sendo representado em Londres pelo enviado especial para a Ucrânia, o general Keith Kellogg, enquanto a França é representada por Emmanuel Boni, conselheiro diplomático do presidente Emmanuel Macron. Um novo exame anual será realizado pelo governo federal para avaliar a qualidade dos cursos de medicina no Brasil. A mesma avaliação poderá ser utilizada por quem quiser tentar vagas de residência médica. O Ministério da Educação destacou que o novo Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, irá avaliar a qualidade da formação médica oferecida por cerca de 300 cursos de medicina em 200 municípios brasileiros. Além disso, vai selecionar alunos para cursos de residência médica por meio do Exame Nacional de Residência Médica, o ENARE, na modalidade de acesso direto.
A estimativa é que participem 42 mil estudantes, além de médicos já formados que desejarem tentar vagas por meio do ENARE. Hoje, o exame é a porta de entrada para 1/4 de todas as vagas de residência no país. A prova será aplicada em outubro e os resultados estarão disponíveis no início de dezembro. Já o novo Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica utilizará a matriz de referência e instrumentos de avaliação teórica desenvolvida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que é necessário aumentar a avaliação para cobrar mais das faculdades. Abre aspas. Todos nós sabemos que algo não está bem na formação médica do país. Tem que ter um olhar sobre essa instituição formadora, porque senão ela vai continuar faturando com suas mensalidades enquanto oferece uma baixa qualidade na formação. Fecha aspas. Para Arthur Quioro, presidente da ESBER, em 2024 foram 172 instituições participando com a oferta de vagas, em mais de 1.700 programas de residência, com 8.800 vagas. Ao todo, foram mais de 56 mil candidatos participantes. As vagas via ENARE equivalem a 1/4 das bolsas de residência médicas oferecidas no país. Quioro acrescentou que com as mudanças e criação do ENAMED, instituições privadas, estaduais, municipais e filantrópicas também poderão passar a utilizar as provas do ENARE para a seleção de alunos. O sistema intensivo de produção de peixes aumenta a produtividade, mas também impõe desafios aos criadores. Para discutir soluções e fortalecer o setor, pesquisadores, técnicos e produtores participaram de um workshop em Dourados. A aquicultura vem se expandindo em Mato Grosso do Sul, estado que ocupa a posição de destaque na produção nacional de peixes cultivados. De acordo com o Anuário da Piscicultura de 2024, o estado ocupa a 5ª posição na produção de tilápia e a 8ª na criação de peixes de cultivo em geral no país. O sistema intensivo de produção de organismos aquáticos, de peixe, que é o caso aqui da região da Grande Dourados, é onde a gente usa tecnologias para que esse peixe consiga crescer, se desenvolver com saúde e chegar na mesa do consumidor com alta qualidade. Criar peixes em alta densidade exige controle rigoroso da água, alimentação e saúde dos animais. O sistema intensivo aumenta a produtividade, mas traz desafios como doenças, estresse e impacto ambiental. Atualmente, a gente tem um problema de água, tanto de quantidade de água como das oscilações de temperatura. A gente ouve muito falar de mudanças climáticas e nós somos um dos setores que são atingidos por isso. A gente está numa região de transição climática. Então aqui está fazendo 30 graus hoje, amanhã pode fazer 15. E esse peixe sente demais essa queda brusca de temperatura. Mas no outro ponto também, em janeiro a gente chegou com água a 33, 34 graus nesse sistema de cultivo, o qual o peixe ele tem que fazer todo um ajuste metabólico para conseguir sobreviver nessa água muito quente. Com o objetivo de discutir soluções para os desafios da aquicultura intensiva, a Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, promoveu o workshop Superando os Desafios do Sistema Intensivo de Produção de Peixes. O evento reuniu professores, técnicos, produtores e estudantes para compartilhar conhecimentos e experiências. A gente está na região pulsante de produção de peixe do Brasil, né? E a gente tem vários entraves, a gente tem várias demandas para serem solucionadas. E para a gente solucionar, a gente tem que juntar mentes para que isso aconteça. O workshop é uma junção desses pesquisadores de renome no Brasil, que trabalham com o sistema de produção de peixe, principalmente no que tange à sanidade, né, e a qualidade desse pescado, para a gente ter produtos de qualidade. A gente abordou tantas questões de saúde, sanitárias, né, as principais doenças que estão ocorrendo e também os aditivos alimentares, o quanto que a gente precisa colocar de alguns fitoprodutos, ou seja, produtos naturais, quanto isso impacta no preço da ração e no custo final para o setor produtivo. Entre os palestrantes, o professor Claudinei Cruz, do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, Unifeb, ministrou a palavra
palestra Controle de Plantas Aquáticas e Recuperação Ambiental, destacando a importância de eventos como este para o fortalecimento da aquicultura. Nós temos diversos atores aí da academia, da área de produção, das empresas, trocando informações de como é a visão de cada um. Então, a gente está conseguindo visualizar o problema como um todo, né? Então, a gente já discutiu qualidade de água, já discutiu controle de plantas, controle de doença, parte de novas tecnologias. Então, já tem todo um arcabouço aí de informação que dá para tentar ajustar, para termos aí uma produtividade melhor. E veja a seguir, governo de Pequim avisa que está de portas abertas para negociar com os Estados Unidos. E no Dia Mundial do Livro, chama a atenção o baixo nível de leitura dos brasileiros. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que vai reduzir substancialmente as tarifas sobre muitos produtos chineses. Em resposta, a China disse que as portas estão abertas para negociações comerciais entre os dois países. Em reação às declarações do presidente americano Donald Trump e seu secretário do Tesouro, assinando que vai reduzir as tarifas sobre muitos produtos chineses, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Gu Jiakun, diz que se for uma luta, lutaremos até o fim. Se forem negociações, nossas portas estão abertas. E ainda acrescentou que para conseguir isso, os Estados Unidos devem acabar com as ameaças e chantagens e se envolver com a China com base na igualdade e no respeito. As declarações do presidente americano Donald Trump de rever as tarifas de produtos chineses veio depois que a China declarou que o governo chinês iria retaliar países que tivessem fazendo acordos comerciais com os Estados Unidos às custas dos interesses chineses. Desde que retornou à Casa Branca em janeiro, Donald Trump impôs tarifas adicionais de 145% sobre muitos produtos da China. A China criticou a promessa do presidente Donald Trump de impor tarifas adicionais aos produtos chineses por conta do fluxo de fentanil em seu país, dizendo que o novo governo estava empurrando a responsabilidade pela crise de opioides para o gigante asiático e, posteriormente, por práticas comerciais que Washington considerou injustas. O presidente americano Donald Trump aplicou as maiores tarifas na segunda maior economia do mundo. Pequim respondeu a essa série de tarifas impondo 125% sobre produtos norte-americanos. O próprio presidente americano disse que 145% é muito alto e não será tão alto assim. Não chegará nem perto desse nível e que cairá consideravelmente, mas não será zero, como costumava ser zero. Após as declarações de Trump, o secretário de Tesouro, Scott Bessent, afirmou que as tarifas impostas entre as duas principais economias representam um embargo comercial de fato, mas que ele espera uma redução desse conflito bilateral, já que o confronto comercial entre as duas potências é insustentável e a guerra comercial será reduzida. As conversas sobre tarifas aliviaram os mercados financeiros do mundo inteiro. As bolsas de valores da Ásia e da Europa subiram com a simples perspectiva, ainda não concretizada, de um acordo entre os dois gigantes mundiais do comércio. No Brasil, o dólar terminou o dia com uma ligeira queda, quase estabilidade, cotado em R$ 5,71. E a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,34% aos 131.216 pontos. O preço do café nas alturas vem fazendo as pessoas mudarem os hábitos de tomar café várias vezes ao dia. Quando se pergunta para as pessoas nas ruas sobre o produto, todos falam que os preços subiram de forma assustadora. O café virou ouro. É o que mais escutamos atualmente. A gente em casa já não está mais falando café. A gente já está falando o ouro. O ouro. Tá horrível, muito caro, muito caro. Segundo Luciene, é grande o consumo da bebida na casa dela. Olha, eu gasto 8 pacotes por mês. Porque eu não vivo sem meu café, eu não vivo sem meu preto.
Então são 8 pacotes por mês. Se eu fazer o cálculo aí, fica salgadinho, fica pesado. Com certeza, com certeza. Ao vermos os preços nas prateleiras, descobrimos o motivo. Um pacote de apenas 250 gramas, chegando a ultrapassar R$ 20, causa espanto. Diferente da Luciene, tem muita gente reduzindo o consumo. Estou consumindo bem pouco porque o café está um absurdo. No dia a dia assim, como é que tem feito? Reduzindo mesmo a quantidade. Nos últimos meses, a elevação no preço do café foi considerável. Isso devido a uma crise que atinge o mundo inteiro. A produção mundial foi afetada pelos efeitos climáticos, calor e seca. Nós experimentamos uma quebra na capacidade de produção por uma série de efeitos climáticos. Por exemplo, o segundo maior produtor de café do mundo, que é o Vietnã, ele teve grandes problemas na produção e diminuiu muito a sua capacidade de exportação. Com isso, o mercado brasileiro teve uma oportunidade de ocupar espaço internacionalmente. Com o dólar subindo do jeito que subiu, ficou muito mais interessante vender para fora do que vender internamente. E para vender internamente, obviamente, os produtores acabam equiparando os preços lá de fora. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o problema pode se agravar ainda mais, caso as regiões produtoras continuem sofrendo novas reduções na oferta. Atrelado a isso, os custos de logística para transporte do produto continuam altos. O que a gente pode esperar para o futuro? Essa alta, ela vai ser uma alta de curto prazo ou ela vai ser uma alta persistente? Infelizmente, as notícias não são tão boas assim. Muito provavelmente, o que nós vamos experimentar é ainda uma persistência nos preços do café, em patamares elevados e até um pouco mais caros. A Ivanete também diminuiu a quantidade de café consumida por dia. Ainda assim, são 5 pacotes na compra do mês. Nós gostamos de um cafezinho e não pode comprar um cafezinho. Mesmo assim, eu compro. Meu cafezinho, todo dia eu tenho meu cafezinho em casa. O cafezinho para visita já não existe mais. Eu falo, não, tem café não, acabou. Tô sem agora. Cadê o café? Tem não, moço, o café tá caro. Não tem condições de você comprar café, você dá visita, mas não, é um suco agora. Eu tenho um pé de acelora lá, graças a Deus, dá muita acelora, eu vou lá, faço toda a acelora, café não é não. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou agora à noite à Câmara dos Deputados a proposta de emenda constitucional da segurança. A PEC levada até o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, tem o objetivo de fortalecer o sistema de segurança em todo o país. Depois de passar pelos deputados, terá que ser aprovada pelo Senado. Tanto Hugo Mota como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, prometeram acelerar o andamento da PEC da segurança. Uma proposta de emenda à Constituição tem poder de lei e começa a valer, mas precisa ser avaliada pelo Congresso. Esta é mais uma peça para análise dos parlamentares, que estão com vários assuntos na mesa. Entre elas, a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos por mês. O deputado federal Hugo Mota afirmou durante o recebimento da PEC que este é um dos itens que merecem maior atenção. Mas o que está acontecendo é que a oposição insiste em passar na frente a votação do projeto da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. E a Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação contra banqueiros acusados de desviar o dinheiro de clientes. Segundo as investigações, os suspeitos teriam desviado milhões em recursos para paraísos fiscais. A Operação Floresta Devastada buscou o endereço do banqueiro Nelson Pinheiro e seus irmãos, Noberto e Jaime Pinheiro. Segundo as investigações, os 3 eram sócios de uma empresa de gestão de investimento que transferia o dinheiro de empresários que decidiram recuperar e declarar os valores à Receita Federal com um programa de repatriação lançado em 2016. Segundo o relato das vítimas, o prejuízo foi entre 50 milhões a mais de 130 milhões de reais. O recurso era desviado sem autorização dos clientes para offshores, em Belize, um país da América Central.
Este nome é dado para empresas ou contas bancárias abertas fora do país de origem, criadas em paraísos fiscais que têm menor tributação e sigilo bancário, o que facilita a lavagem de dinheiro e a sonegação de imposto. A operação moveu mais de 50 policiais para cumprir mandados de busca e apreensão em 9 residências na cidade de São Paulo. A Justiça também autorizou a apreensão de bens dos banqueiros no total de R$500 milhão, além de obras de arte, joias e celulares. 4 desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul foram afastados por mais 6 meses do cargo pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão da prorrogação foi tomada após a divulgação do extenso relatório da Polícia Federal. Os magistrados são investigados por um esquema de venda de sentenças e decisões judiciais. O documento apresentou provas referentes ao crime e elementos para a abertura de uma ação penal. O secretário de Saúde dos Estados Unidos anunciou hoje que 2 tipos de corantes artificiais serão eliminados nos alimentos vendidos no país. A intenção é proibir o uso de mais 8 tipos destas substâncias, que têm petróleo em sua composição, até o fim do ano que vem. A medida, liderada pela Administração de Alimentos e Medicamentos, órgão dos Estados Unidos, equivalente à Anvisa no Brasil, busca eliminar corantes sintéticos derivados do petróleo, que são suspeitos de causar problemas de saúde, incluindo hiperatividade, diabetes e até câncer, segundo especialistas. A proibição será implementada progressivamente, com 2 corantes, vermelho número 2 e laranja B, sendo eliminados nas próximas semanas, e os 6 restantes até o fim de 2026, segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Os demais corantes afetados são o vermelho número 40, amarelo número 5, amarelo número 6, azul número 1, azul número 2 e verde número 3, amplamente utilizados em doces, cereais, salgadinhos, molhos e bebidas. O secretário de Saúde do país, Robert F. Kennedy Jr., defendeu a medida como uma forma de ajudar os americanos a saber o que há em seus alimentos. Kennedy, que na campanha eleitoral prometeu combater aditivos artificiais, anunciou que a Administração de Alimentos e Medicamentos autorizará 4 novos corantes naturais nas próximas semanas para facilitar a transição da indústria alimentícia. Ele também prometeu abordar outros aditivos em alimentos escolares. Segundo a emissora norte-americana CNBC, a pressão contra corantes artificiais cresce nos Estados Unidos há mais de uma década, mas a indústria alimentícia argumenta que não há evidências suficientes para justificar a proibição. Um ciclone extratropical formado no sudeste do Brasil avançou para outras regiões do país. Ao menos 4 estados ficarão em alerta nos próximos dias, com riscos de alagamentos e ventos que poderão atingir mais de 100 km por hora. O ciclone extratropical é formado devido à diferença de temperatura entre as massas de ar quente e fria, caracterizado por ventos fortes e tempestades. O fenômeno meteorológico surgiu entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, provocando instabilidade climática em todo o Brasil. A previsão é que ele atinja os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, que estão em alerta para temporais, ventos fortes e granizo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o fenômeno trará chuvas intensas entre 50 a 100 milímetros por dia, o que representa riscos de alagamentos, enchentes ou deslizamentos para cidades e áreas de encosta. A Marinha Brasileira também emitiu um alerta para as áreas litorâneas, que devem ser atingidas por ventos de até 100 km por hora e ondas com mais de 5 metros de altura. Um bólido, que é um meteoro extremamente brilhante, muitas vezes descrito como uma bola de fogo que se move pela atmosfera, cruzou agora à noite o céu de Criciúma, em Santa Catarina. O fenômeno, que já ganhou repercussão nas redes sociais devido à beleza, mas também o fato de algumas localidades terem se sentindo vibrações, barulhos fortes, o que causou estranheza. De acordo com Maurício Finilli, geólogo do Parque Astronômico Albert Einstein de Criciúma,
O fenômeno ainda deverá ser confirmado de qual natureza é sua origem, mas ele deve ter cruzado a região sul do país. A taxa, as chances de meteoro nesse momento são bem elevadas, mas existe sim a possibilidade de não ser natural. Né? Como assim? Sim, lixo espacial. Cada vez mais comum a ocorrência, a incidência deles no mundo. Né? A princípio, não encontrei na lista de lançamentos ontem, na base da Flórida, nenhum foguete sendo lançado, mas pode ser que não esteja nos registros ainda. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Livro e o que chama a atenção é a queda no índice de leitura no Brasil. A data também reforça a relevância do direito autoral e da produção literária na construção de sociedades mais educadas e críticas. Comemorado em 23 de abril, o Dia Mundial do Livro foi instituído pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O objetivo é promover a leitura, homenagear autores e destacar a importância do livro como instrumento de conhecimento. Apesar disso, o cenário atual da leitura no Brasil levanta preocupações. De acordo com a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, divulgada no ano passado, mais da metade da população não leu sequer parte de um livro nos 3 meses anteriores à pesquisa. O levantamento apontou uma queda significativa no número de leitores em relação à edição anterior, com quase 7 milhões de pessoas a menos declarando o hábito da leitura no país. Em meio a esse contexto, iniciativas voltadas à valorização do livro e da leitura seguem em atividade em diversas cidades. A escolha do dia 23 de abril para celebrar o livro e a leitura remete ao falecimento, em 1616, de 3 autores considerados referências da literatura mundial: Miguel de Cervantes, Inca Garcilaso de la Vega e William Shakespeare. A data passou a ser reconhecida pela Unesco em 1995 como uma oportunidade de promover o livro, a leitura e os direitos autorais em escala global. Um dos livros mais lidos no mundo é a Bíblia. E quem está levando este roteiro divino à Europa é o missionário R.R. Soares. Hoje foi a vez dos habitantes da Bélgica receberem as palavras do Pai durante a campanha internacional Acende uma Luz. Você chega lá com toda a autoridade. Vei ajunge acolo cu autoritatea. Aí você vai dar a mesma palavra que eu vou lhe dar hoje. Și vei vorbi aceeași cuvânt pe care astăzi voi predica. A fé vai vir para aquele coração. Credința va intra în inima acestor persoane. E você vai orar e vai acontecer a maravilha. Și tu te vei ruga. Mais um encontro foi realizado como parte da campanha internacional Acende uma Luz, na qual o missionário R.R. Soares tem viajado por várias nações europeias. Nesta quarta-feira foi a vez da cidade de Bruxelas, na Bélgica, receber o Evangelho de Cristo. O encontro reuniu muitas famílias e várias pessoas saíram do local transformadas pela presença de Deus. Faz o exercício. Ele está falando, ele estava todo acabou. Vamos andando aqui. Ai, coração! É Jesus! Aleluia, Jesus! Libertou ele completamente. Liberado completo. Está te libertando também. Após mais um evento marcado por curas e milagres, o próximo encontro será nesta quinta-feira, na cidade de Porto, em Portugal. A reunião se iniciará às 19 horas do horário local e às 15 horas do horário de Brasília. E mais uma vez, você e toda a sua família estão convidados para acompanhar todo o evento ao vivo pela Hit TV. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.